Fala pessoal, nós estamos em temporada de divulgação de resultados, de lucro ou prejuízo das empresas, tanto aqui no Brasil como também no mercado americano. E eu vou te mostrar aqui uma ferramenta num site gratuito que você pode utilizar para estudar, ter uma previsão de como vai vir esses números, né, como vão vir esses resultados e até mesmo utilizar isso como uma decisão de trading, né? Afinal, a gente tenta nesse canal aqui te mostrar como utilizar a economia aplicada ao trade, ou seja, a sua negociação na bolsa de valores. Então, deixa eu compartilhar aqui já a minha tela com vocês, aproveitando para lembrar que semana que vem vai ter o evento Semana da Liberdade Financeira e você pode se inscrever gratuitamente para participar. Inclusive hoje tem live, então durante essa semana que antecede o evento tem live de aquecimento, o link de inscrição está aqui embaixo. Para você participar do evento é gratuito, né? Você não paga nada para se inscrever, entra lá no nosso grupo do WhatsApp e todo dia eu mando algum material informativo, um convite para a live e te mando aí também uns bônus, algumas coisinhas bem legais para você já ir usando de conteúdo. Bom, a dica é o seguinte, a gente está no site investing.com, esse aqui é um site internacional. Eu gosto de deixar ele em inglês porque eu olho bastante para o mercado americano, não só para o mercado brasileiro, mas se você quiser, você pode deixar em português e aí ele vai priorizar as notícias aqui relacionadas ao Brasil. Eu gosto de deixar em inglês para eu ter mais uma notícia aqui de como está o mercado americano, porque eu acompanho em paralelo os dois. Inclusive eu vou falar isso, né, tanto no aquecimento, né, durante a semana que antecede o evento, como na Semana da Liberdade Financeira. É importante de você ter uma parte dos seus investimentos no Brasil e a outra parte no mercado americano. Bom, a gente tem duas ferramentas aqui. Uma é o calendário econômico, Economic Calendar, e o Earnings Calendar, que é o calendário de divulgação de resultados, ou seja, de lucro das empresas. Se você não sabe, toda empresa que tem ações negociadas em bolsa de valores, ela tem que ir 4 vezes ao ano, ou seja, a cada trimestre, a cada 3 meses, divulgar o seu balanço financeiro, o resultado de como estão as suas operações, as suas vendas, o seu lucro, os seus gastos, e com base nesse relatório que existe, não é feito, cada empresa faz de um jeito, não, existe um padrão, né, nacional, um padrão internacional para divulgação disso, existe toda uma normativa, né, para um critério para fazer essa divulgação. Com base nisso, os analistas de investimentos vão ler e interpretar aqueles dados e fazer recomendações, se a empresa está boa, barata, cara, se ela tem uma projeção de crescimento ou não. E você também, enquanto indivíduo, né, enquanto investidor individual, pode fazer a sua própria análise, a sua própria interpretação dos dados objetivos divulgados nesses relatórios. Então, vamos entrar aqui no calendário econômico. É interessante porque aqui é o calendário de divulgação dos dados da economia como um todo. Então, aqui você pode colocar alguns filtros, escolher quais os países você quer ver e você vai ter aqui diariamente, né, nas datas específicas, dados sobre o PIB, inflação, taxa de emprego, todos esses indicadores econômicos que são importantes para acompanhar a economia, principalmente no trade. Mas o que eu quero focar com vocês é isso aqui, ó, a divulgação de resultados, earnings. Ou seja, existe o que a gente chama de temporada de balanço. Ou seja, a cada trimestre chega uma data que coincide ali a temporada onde várias empresas vão estar divulgando os seus números daquele trimestre. O mercado acompanha muito atentamente isso. Então a gente tem aqui, por exemplo, eu estou vendo dados de empresas americanas e empresas brasileiras. Eu escolhi isso clicando aqui no filtro. Ó, você pode limpar, clicar em Clear para desmarcar tudo e depois marcar somente os países que você quer ver. Eu só acompanho o Brasil e Estados Unidos. Eu não tenho posição em outras empresas, por exemplo, chinesas e nem europeias, apesar de através da bolsa americana, né? Por exemplo, eu uso lá a corretora Touchworks, a gente tem algumas empresas que são chinesas, porém têm ações listadas nos Estados Unidos e a gente consegue operar, mas eu não acompanho tanto de perto isso. Acompanho mais realmente as empresas americanas e as empresas brasileiras, por isso aqui selecionei Brasil e Estados Unidos. Bom, dito isso,
Aí vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, PayPal, uma empresa bem conhecida aí, né, um meio de pagamento, e aí a gente tem aqui, ó, o EPS, que é o Earnings Per Share, ou seja, é o quanto essa empresa gera de lucro dividido pelo preço da ação. É um número bastante acompanhado no mercado financeiro. E aqui o lucro em si da empresa, né, o revenue. E nós temos uma previsão, né, em ambos os casos. E aí é interessante, a gente consegue ver qual é a assertividade dessa previsão. E quando está verdinho é porque a empresa surpreendeu positivamente o mercado, ou seja, veio acima do esperado, do consenso do mercado. Quando está vermelhinho é porque ela surpreendeu negativamente, né, o mercado, veio abaixo do esperado. Por exemplo, vamos clicar aqui numa empresa conhecida, né, de todo mundo. A gente tem aqui Itaúsa e Brasil On, que é a ação do Banco do Brasil. Né? Vamos clicar aqui na ação do Banco do Brasil, para a gente ter uma ideia de como que funciona, né, para o mercado financeiro. E tudo também tem uma análise de contexto. Quando a gente clicou e como a gente já estava no calendário, né, de resultados, ele já trouxe aqui, ó, ele já veio, caiu nesse menu Earnings. Se você clicar, digitar o código, né, BBAS direto aqui, provavelmente você vai cair aqui na página geral, no Overview, que é o resumo. Mas você pode vir em Financials e aqui no Earnings, que você vai achar esse mesmo gráfico. Bom, vamos entender aqui como interpretar esse gráfico. Ó, o Revenue é o reporte de lucro, EPS, lucro por ação, e o laranjinha aqui é o Forecast, é a previsão. Então a gente viu ó, que no terceiro trimestre de 2020, né, o penúltimo trimestre, a ação, nós tínhamos uma previsão aqui em cima de 22,22 bi e veio 22,32 bi, ou seja, superou um pouquinho, levemente, a previsão do mercado, o lucro, né, do Banco do Brasil. Isso aí, lembrando, né, o contexto, final de 2020, a gente ainda estava com pandemia, no entanto, o banco conseguiu lucrar. E aqui, o EPS, que é o lucro por ação, ou seja, depende não só do lucro da empresa, mas o quanto está o preço da ação naquele momento. Ele veio quase que em linha ali, né, veio em linha praticamente com a previsão, então uma boa assertividade. Último trimestre, ou seja, finalzinho do ano ali, divulgação de dezembro, veio bem acima, ó. A previsão era 22,36 bi, veio 23,81. A gente consegue ver, ó, na barrinha lá como que superou a linha da previsão. E o lucro por ação veio em linha, ou seja, o lucro veio bem acima, porém o preço da ação estava um pouquinho para cima, então meio que acabou equilibrando, veio ali, né, dentro do previsto. Agora, primeiro trimestre de 2021, já houve uma surpresa negativa. A gente vê aqui, ó, referente ao período do primeiro trimestre de 2021, a gente teve uma previsão de lucro de 25,19 bi, porém o lucro veio um pouco abaixo, 24,23, por isso que está vermelhinho aqui. E a gente vê, ó, a linha laranja estava lá em cima e a barrinha ficou um pouco abaixo, não alcançou a previsão. No entanto, o lucro por ação veio acima do esperado, ou seja, apesar do lucro estar um pouquinho abaixo, de repente o preço da ação caiu também, então fez com que essa relação do lucro dividido pelo preço da ação fosse acima do esperado. Isso pode ser uma sinalização ali de um ponto, né? Ou seja, a ação está tendo um bom... Veja bem que isso pode ser uma armadilha, né? Vamos lá, duas coisas. Quando o lucro por ação está alto, é legal. Mas se ele está alto porque o lucro caiu muito e o preço da ação não caiu tanto, isso aí já não é tão legal, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Nem sempre quando o preço de uma ação cai, né? O que é o comum? Vocês vão ouvir isso todo momento. A Bolsa do Brasil está barata, porque os preços estão caindo. Mas não adianta olhar só o preço ali no gráfico, o preço na tela. Você tem que olhar em que contexto a empresa está, em que momento econômico a empresa está. Então a gente vê aqui, ó, que durante o primeiro trimestre e o segundo trimestre, a empresa lucrou abaixo do esperado, ou seja, o lucro da empresa vem caindo. E o que teve em 2021? O agravamento da crise, né? A repercussão negativa
do coronavírus, que se intensificou em 2020 e refletiu em 2021. Então isso aqui é a economia real, né? A conta está chegando, a gente está vendo a inflação subindo, as pessoas provavelmente, o banco vive de quê? De pagar, né? Ganhar comissão em cima de pagamentos, ali, administração do dinheiro das contas, pagamentos de boleto, mas principalmente de empréstimo. Então, provavelmente, inadimplência aumentando, as pessoas ficando sem dinheiro, não pagando empréstimo, isso vai gerando prejuízo para o banco. Não é prejuízo que teve lucro, mas foi um lucro menor do que o esperado. Ou seja, a empresa, alguma coisa mudou nos primeiros 6 meses para os próximos 3 meses? Será que o terceiro trimestre foi melhor? Provavelmente não, porque a gente viu que esse ano a economia só afundou aqui no Brasil. Então, provavelmente, e veja que a previsão já diminuiu. Lá no primeiro trimestre a previsão era de 25,19 bi, 25,25 já caiu para 23, né, a do terceiro trimestre. Então, provavelmente vai vir um lucro abaixo ainda. Então, é assim que você tem que juntar as previsões, essa análise aqui de cenário com a análise de contexto que o país está vivendo. Né? Se você conhecer o contexto do país, né? A gente está no Brasil, é mais fácil analisar aqui as ações no Brasil nesse sentido de entender melhor o contexto, a não ser que você acompanhe, né, a economia dos Estados Unidos um pouco mais de perto. E lá não está tão diferente daqui não, mas ainda está indo muito melhor do que a nossa. Então, o fato do preço das ações estarem caindo não quer dizer que é uma oportunidade para você comprar. Tem que esperar um pouco mais e ver se a empresa vai melhorar, se o reporte de lucros vai ser bom, se vai surpreender positivamente o mercado. O que eu acho que não vai acontecer. Nesse caso aqui, eu acho que vai vir negativamente, né? Vai vir um lucro menor do que o esperado. E as ações devem continuar caindo. E aí não é uma oportunidade de entrar comprando. Tem que esperar a empresa parar, né, e começar a gerar lucro e surpreender positivamente de novo o mercado. Bom, te convido mais uma vez para você clicar no link aqui embaixo, tem o convite para você participar da Semana da Liberdade Financeira, onde a gente vai aprofundar esse e outros assuntos para você iniciar no mundo dos investimentos de uma forma muito fácil, criativa, qualquer um consegue, e você vai conseguir também. Te vejo lá para a gente montar junto esse plano aí de liberdade.